Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje: perdão, gratidão, vigilância e oração. Esta é a 9ª lição do trimestre que estamos estudando sobre Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. E o texto para leitura em estudo está em Lucas capítulo 17, do verso 1 ao 24, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, perdão e gratidão. Segundo, vigilância. Terceiro, oração. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, evitar os escândalos e polêmicas. Segundo, praticar a conciliação e a moderação. E terceiro, perdoar como fomos perdoados por Deus. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 17 e 18 do Evangelho de Lucas, que somados ao comentário, seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal. Mais uma vez, meu muito obrigado pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não o fez, se inscreva no canal e vamos juntos proclamando o Evangelho do nosso Senhor. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de compartilhar esse link com mais alguém e juntos nós vamos anunciando o Evangelho do Filho do Homem. Na introdução desse comentário, o escritor diz que chegamos a 2 capítulos em que se concentram uma parte das narrativas exclusiva desse Evangelho. Temos aqui o Filho do Homem a caminho de Jerusalém e alguns ensinos importantes para os discípulos e, consequentemente, para a nossa caminhada cristã. Primeiro tópico, perdão e gratidão. Lucas capítulo 17, verso 1 ao 19. Primeiro subtópico, quantas vezes perdoar? Lucas 17, verso 1 ao 10. No verso de número 1, Jesus começa conversando com seus discípulos, dizendo que é inevitável que venha escândalos. Mas ai daqueles por quem o escândalo vem. Os ditos aqui, comunicados, contêm 4 ensinamentos. O primeiro é sobre o escândalo, do verso 1 ao verso 3, os quais rodeiam cada pessoa. Contudo, o texto diz que sobre aqueles que as provocam o escândalo, paira um ai de condenação sobre essas pessoas. Que é isso, pastor? É que Jesus está mostrando para os discípulos que é inevitável que não venha escândalo, mas para aquela pessoa que fizer o que acontecer o escândalo, que provocar o escândalo, melhor para ela que pegasse uma pedra de moinho e fosse amarrado ao seu pescoço e lançado ao mar. Jesus queria mostrar aos discípulos que quem faz tropeçar ou quem escandaliza um pequenino seu, a condenação é tão gravíssima que melhor para essa pessoa seria morrer afogado. E quem são esses pequeninos? Essa palavra de Jesus está mostrando a seriedade do ato de prejudicar os outros. E esses pequeninos são aquelas pessoas que às vezes são fracas na fé, são aqueles jovens na fé, são também os novos crentes, quem sabe os crentes sem posição ou sem recursos, que muitas vezes também são humilhados por outras pessoas, são os novos convertidos que vêm chegando também na igreja, às vezes ainda cheio de tantos dos problemas, e que já tem alguém colocando-se como trava, colocando-se como escândalo para que essa pessoa não se firme. Jesus está mostrando, olha, para essas pessoas que escandalizaram um pequenino meu, melhor é que morresse logo afogado do que fazer tropeçar um pequenino. É lógico que Jesus está falando aqui para aqueles líderes religiosos da época, mas que a mensagem também nos alcança nos nossos dias. O segundo ensinamento nesse texto é que o Senhor fala sobre a necessidade do perdão ilimitado. Como assim, pastor? O perdão deve ser ilimitado porque foi assim que Deus nos perdoou. Independentemente quais as nossas culpas, qual a nossa condenação, o grau de pecado que estivéssemos envolvidos, Ele nos perdoou. E quantas vezes pecamos, Ele também pronto para nos perdoar. Por isso o escritor está dizendo que quem não perdoa destrói a ponte sobre a qual ele próprio terá de passar.
Terceiro ensinamento é que os apóstolos, quando ouvem esta palavra de Jesus, ele diz assim, misericórdia. Se fosse os nossos dias, né, irmãos? Muitos diriam assim, misericórdia, Senhor. Então, aumenta a minha fé, porque uma pessoa pecar contra mim 7 vezes, e 7 vezes vim dizendo que se arrependeu e que eu preciso de perdoar. Aí Jesus conta a história do grão de mostarda, que perdoar é um ato de fé, e é fé como um grão de mostarda, que é uma pequena semente, mas uma vez lançada se torna árvore a ponto de abrigar alguém debaixo da sua sombra. Jesus está dizendo aos seus discípulos, olha, é uma questão de fé. Peçam fé para que vocês possam perdoar. É possível. Perdão, muitas vezes, é isso. É um ato de fé. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 1, o escritor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Portanto, perdoar mesmo com uma reincidência, ele está dizendo que é uma questão de fé e que a qualquer hora isso pode brotar, mesmo que nós não estamos vendo, mas é necessário o perdão. O quarto ensinamento que o escritor está mostrando aqui nesses versos é que a fé que supera escândalo é humilde e corajosa. De forma sensata, ela reconhece que não possui mérito próprio, ou seja, perdoar alguém que machuca 1, 2, 3, 4 vezes. Mas o que o escritor mostra para nós é que é o sentimento do nexo profundo da parábola do servo lavrador. Jesus então conclui mostrando isso aqui, que é como um servo que está lavrando e quando ele chega de lá do seu trabalho, vem cansado, o seu senhor não diz para ele, olha, senta aqui na mesa, vem comer porque você está cansado. Mas o seu senhor lhe diz, olha, vai, troca de roupa, prepara a minha mesa e prepara aqui para que eu possa me alimentar e depois que eu me alimentar, vem e você come. E o texto conclui dizendo que aquele servo não é merecedor de que o patrão, pelo menos, lhe agradeça, porque ele é servo, ele está ali para servir, é o seu papel de servir. O que Jesus queria mostrar para nós é que o perdão, à luz desse texto, também é uma dádiva de Deus, e nós estamos aqui simplesmente para cumprir a sua palavra, e cada vez que perdoarmos, nós não precisamos ficar querendo que Deus diga, ô fulano, muito obrigado porque você perdoou alguém que te ofendeu. É um dever nosso como servo, é uma obrigação como servo. Segundo subtópico, a cura dos 10 leprosos. Lucas 17, do verso 11 ao 17. Segundo o texto, esta é a maior cura coletiva realizada por Jesus. 10 leprosos vêm ao seu encontro pedindo que ele tivesse misericórdia e que o curasse. O texto diz que eles são curados milagrosamente quando eles obedecem uma voz de comando do Senhor. O Senhor ordena que eles voltem e que se apresentem ao sacerdote e eles obedecem e vão. Por que se apresentaram ao sacerdote? Porque era o sacerdote que fazia os exames para saber se a pessoa realmente estava curada. E uma vez que o sacerdote averiguasse de que ele não tinha nenhum sinal de lepra mais, o sacerdote lhe dava, vamos dizer assim, o atestado de dizer assim, você pode agora circular entre as pessoas, você pode conviver em comunidade, você pode estar entre as pessoas. Pois isso, Jesus manda ir com o sacerdote porque era o sacerdote. Jesus pode curar? Sim, pode. Mas era o sacerdote, para Jesus não descumprir a lei, vai lá, vão lá. O sacerdote vai dar uma averiguação. O sacerdote vai lá endossar de que vocês estão curados e vocês podem andar. Jesus sabia que se não fosse por intermédio lá, mesmo a pessoa curada teria os problemas da rejeição na comunidade. Por isso que Jesus faz isso. Mas o texto diz que apenas um volta para agradecer ao Senhor. O fato de apenas essa pessoa voltar para agradecer mostra que há mais pessoas recebendo bênção do que agradecendo. Exatamente, foram 10 e só um volta agradecendo. Se observarmos que este que mostrou gratidão era samaritano, então tudo fica mais admirável, pois essa atitude veio de onde não se esperava. E aí, o escritor diz assim, nós temos agradecidos e glorificado a Deus pelas bênçãos recebidas. Terceiro subtópico,
Raridade de gratidão. Lucas capítulo 17, verso 18 e 19. O texto fala que nenhuma outra história do Evangelho assinala tão diretamente a ingratidão do ser humano. Porque aqui nesse texto, os leprosos, eles vinham numa coletiva, 10 leprosos até Jesus, desesperados. Mestre, nós sabemos que tu podes curar, cura-nos. Sabe, e a cura deles acontece na hora que Jesus ordena dizendo o seguinte: vão e se mostrem aos sacerdotes. Mas nessa caminhada, o texto diz que um deles olhou, ou todos eles, e perceberam que não estavam leprosos mais. E só um volta para agradecer ao Senhor. Ele volta, ele se vê como uma pessoa indigna, uma pessoa que não tinha esse merecimento dessa cura, mas agora ele está curado, eu vou voltar para agradecer a Deus. A volta do samaritano não aconteceu somente depois que o sacerdote declarou que ele estava curado. Ele volta muito antes. E aqui nós podemos observar, irmãos, que o objetivo desse samaritano era agradecer a Deus. Eu sou indigno, eu não mereço, e eu estou curado, eu vou agradecer. Depois eu volto lá para o sacerdote dizer alguma coisa, mas eu quero mesmo agradecer. Já os 9 judeus, eles estão dizendo, não, nós precisamos do reconhecimento. Vamos primeiro em busca do reconhecimento, depois a gente volta para agradecer. Sabe, nenhum deles voltou mais. Eles queriam o reconhecimento, que pudesse dizer para as pessoas, não, nós éramos leprosos, mas agora nós podemos habitar no meio de vocês. Ter o reconhecimento que eles podiam. Já o samaritano, não, eu não tenho o reconhecimento como prioridade. A minha prioridade é agradecer a Deus. Queridos, nós precisamos entender de que cada vez que somos beneficiados pelo Senhor, seja qual for o benefício, precisamos ser gratos a Deus, precisamos reconhecer, termos essa gratidão. Jesus expressa diante dos discípulos e do entorno da sua pessoa, daqueles que estão ali à sua volta, dizendo assim, eu curei 10 e somente um voltou para agradecer. Ou seja, Jesus espera que cada vez que ele opere um milagre na minha vida, na sua vida, na nossa volta, irmãos, que a gente volte para agradecer a Deus. Não sejamos ingratos, não sejamos como aqueles 9 judeus, mas sejamos como aquele samaritano. Senhor, muito obrigado pelo privilégio. Dessa pergunta ressoa um tom de lástima pela ingratidão que os 9 judeus curados manifestaram. Jesus lamenta, né, irmãos? E quantas vezes nós também agimos da mesma forma? Somos abençoados, o Senhor nos abençoou, o Senhor respondeu a nossa oração, respondeu a nossa petição, e a gente nem sequer para, pelo menos para dizer, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez. Segundo tópico, vigilância, Lucas capítulo 17, do verso 20 ao 37. Primeiro subtópico, aspecto do reino, verso 20 e 21. Aqui nesse texto, alguns fariseus, eles chegam até Jesus, se aproximam de Jesus, perguntando quando é que tu vai implantar o teu reino, quando é que tu vai declarar, quando é que tu vai fazer aí uma comitiva e a festa de inauguração do teu reino. Eles esperavam que o reino de Deus fosse assim, que um dia ele fosse implantar e estabelecer um local, onde lá estariam funcionando então os seus ministros da economia, ministro de agricultura, ministro de relações externas. Afinal de contas, eles querem saber quando isso vai acontecer. Jesus ensina que o aspecto do reino não é visível. O meu reino, vocês não vê essa estrutura, alguém sentado detrás, quem sabe de uma mesa, julgando ou fazendo algum tipo de negócio. Não, o meu reino não é assim. E pelo menos nós temos 2 compreensões acerca desse reino. Quando Jesus diz assim, o reino de Deus está dentro de vós, isto é, ele trabalha nos corações humanos. O meu reino é isso.
Vocês é que não estão entendendo, mas o meu reino já está. Já existem pessoas aqui ouvindo a minha palavra, já existem pessoas sendo curadas, já existem pessoas sendo libertas. O evangelho está alcançando aquelas pessoas marginalizadas à beira do caminho que vocês ignoram. Essas pessoas estão sendo alcançadas pelo meu reino. O meu reino está no interior das pessoas. É isso que Jesus está mostrando para ele. Portanto, não devemos procurar uma revolução das coisas materiais. O que Jesus queria mostrar, não espere uma revolução das coisas materiais para saber que o reino do Mestre está implantado entre vocês. E sim, uma revolução nos corações dos homens. E é isso que Jesus está fazendo. E é isso que os fariseus estão encucados, estão se batendo todo porque eles esperavam algo diferente. O segundo ensinamento que nós temos é que o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus, diferente de qualquer reino terreno, é uma realidade espiritual invisível que já chegou ao mesmo tempo em que aguardamos a sua plenitude final. Ou seja, nós fazemos parte desse reino e aguardamos um dia dessa plenitude completa, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Esses ensinamentos que nós precisamos estar, irmãos, a cada dia atentos. O reino de Deus está entre nós. E o que é o reino de Deus, pastor? O reino de Deus é libertar o oprimido. O reino de Deus é curar o enfermo. O reino de Deus é salvar o pecador. O reino de Deus é levar boas novas àqueles que precisam ser alcançados pelo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo subtópico, expectativas erradas. Lucas 17, verso 22 ao 25, aqui Jesus está falando de que ele começa o seu reino e que ele vai para o Pai, mas que um dia essa plenitude final vai acontecer. Quando isso, pastor? Quando ele voltar. Ele está dizendo, eu vou voltar. Por isso aqui a expectativa, quando é que ele vai voltar? E Jesus adverte os discípulos dizendo o seguinte, olha, quando vocês ouvirem dizer que ele voltou e que ele instalou o seu reino lá em lugar tal, não ouça. Ah, está em lugar tal, também não acreditem, não vá nesse boato, porque o meu reino, ele não será um reino de um acontecimento oculto diante das pessoas. O meu reino, quando chegar a plenitude final, será estabelecido e todas as pessoas saberão. Em todos os lugares do mundo saberão que essa plenitude final chegou. Como assim, pastor? Ele está dizendo de que a sua volta para essa plenitude será como um relâmpago que sai de uma extremidade do céu até a outra extremidade. Assim acontecerá a vinda do Filho do Homem. Em todos os lugares da terra subirá e visivelmente e com glória de rei, todas as pessoas saberão que ele voltou, que ele concluiu, que a plenitude do seu reino foi concluída. Por isso nós precisamos cada dia entender e saber de que esse dia há de chegar. E eu e você que participamos desse reino, que pertencemos a esse reino, um dia nós atingiremos a plenitude completa, a plenitude final do reino de Deus, quando estivermos na sua presença, glorificando e exaltando o seu nome para sempre, eternamente. Amém. Glória a Deus. Esse é o dia, essa é a minha, é a sua, é a nossa esperança de um dia estarmos juntos, todos no reino celestial. Terceiro subtópico, os dias de Noé e os de Ló. Capítulo 17, verso 26 ao 37. Nesse texto nós vamos encontrar, queridos, que como foi nos tempos de Noé e como foi nos tempos de Ló, assim também acontecerão naquele dia, quando o Filho do Homem for manifesto. E aí o escritor faz uma pergunta para nós, e qual é o ponto de correlação? Ou seja, qual é o ponto para a gente poder saber que o dia do Senhor está voltando? O ponto que a gente pode fazer uma relação, uma comparação com os dias de Noé e os dias de Ló. A indiferença e o absoluto descuido para com as coisas de Deus é o ponto que nós podemos colocar para fazermos a comparação. Hoje, a indiferença é muito grande.
acerca das coisas de Deus. O desinteresse pelas coisas de Deus é muito grande. Durante os dias de Noé, isto é, quando esse pregador da justiça estava pregando, anunciando a palavra de Deus, conforme está registrado no Gênesis capítulo 5, verso 32, as pessoas ignoravam tudo o que ele estava fazendo, tudo o que ele estava falando, mesmo exortando o povo a se arrepender. O povo se recusou a levar a sério o que ele estava fazendo, e o que ele estava dizendo, o que ele estava ensinando, o que ele estava pregando. Surge a pergunta: por que Jesus escolheu Noé e Ló como exemplos? Por que será, irmãos? Escuta, no texto diz que os dois deram atenção à advertência de Deus. Noé, ele construiu uma arca, ação que muitos que viram, presenciaram, quem sabe chamaram Noé de tolo. Esse cara tá tolo, tá louco. Aonde que Deus vai fazer isso? E Ló? Irmãos, o texto diz que Ló, quando Deus lhe ordenou que deixasse Sodoma, ele ainda que com um grau de hesitação, mas ele atendeu o chamado de Deus. Mesmo que hesitou em algum momento, mas ele atendeu. No Gênesis 19, verso 14 ao 16. Embora esses dois fizessem os preparativos necessários em obediência às ordens divinas, as multidões indiferentes pereceram. Eles obedeceram e foram salvos. Mas a multidão que ficou indiferente com aquilo que eles falavam, ninguém. Escuta uma coisa, em ambos os casos foram alcançados por repentina destruição. E quem foi destruído, irmãos? Só os soberbos que foram destruídos. A água os afogou, o fogo e o enxofre os consumiu. Todos aqueles que ouviram Noé pregando que haveria de vir um dilúvio para exterminar toda a raça humana, toda a espécie que tivesse fôlego de vida sobre a terra, não acreditaram, pois a água veio e eles morreram todos afogados. Da mesma forma, aqueles que não atentaram para a mensagem do anjo que vai lá tirar Ló de Sodoma, também morreram. O enxofre os consumiram. Queridos, esta é a correlação que nós temos nos nossos dias. Ainda hoje, existem tantas pessoas pregando a palavra de Deus, ensinando o evangelho de Cristo, mas as pessoas parecem que estão adormecidas. E em alguns casos, com uma total indiferença e um absoluto descuido para com as coisas de Deus. Estamos vivendo isso, portanto, podemos dizer, o Filho do Homem está chegando. A plenitude completa do seu reino está chegando. Precisamos estar atentos, irmãos. Alerta a cada dia, a cada momento. Ele está voltando para que possamos adentrar ao seu reino eterno e para sempre estarmos com ele. Terceiro tópico, oração. Lucas 18. Primeiro subtópico, uma viúva insistente. Lucas 18, 1 a 8. Aqui o Senhor conta a história de um juiz iníquo. É lógico que Jesus não está contando uma história tornando Deus semelhante a esse juiz iníquo. Mas o que nós vamos observar na parábola, que esta parábola faz parte de uma variedade do quanto mais. Como assim, pastor? Quanto mais? Lembra lá daqueles amigos, aqueles 3 amigos, um que chegou na casa do outro meia-noite e aquele que recebeu não tinha nada para oferecer e vai lá na casa do outro amigo e pede 3 pães. E o Senhor conclui aquela parábola dizendo que aquele amigo, se não atendesse só pelo fato de ser amigo, atenderia pela insistência do seu amigo. E aí ele diz assim, quanto mais o vosso Pai Celestial também responderá às vossas orações. Dará aquilo que vocês pedirem. Pois isso, esta parábola também, ela está arrolada nessa variedade de parábolas de quanto mais. Então ele usa a expressão da viúva, que suplica ao rei, suplica àquele senhor, e ele está dizendo o seguinte, a viúva era um símbolo de pessoa indefesa, mas que sabia que o direito estava ao lado dela.
na parábola, né? Ela está lá, ela não está pedindo que seja feita uma vingança, mas ela está pedindo que seja feita justiça, diz o texto. Na parábola, ela está dizendo, faça justiça. E o texto diz que ela era persistente. Jesus está contando a história, as pessoas talvez atentas na história. E à luz do texto, queridos, o escritor diz que a viúva precisava superar 2 obstáculos. Para mostrar, na realidade, que a oração, muitas vezes, nós precisamos superar obstáculos e obstáculos para que possamos alcançar as nossas vitórias. Em primeiro lugar, pelo fato de ser mulher, ela praticamente não existia perante a lei. Na sociedade palestina, no tempo de Jesus, as mulheres não pleiteavam suas causas. Em segundo lugar, uma vez que era viúva, não tinha um marido para representá-lo no tribunal. Então, essas 2 situações ela precisava superar na sua vida para alcançar o favor daquele juiz. E o texto conclui dizendo que o perseverante e insistente clamor daquela viúva mostra como deve ser nossa vida de oração. Na verdade, Jesus está contando a história só para mostrar a mim e a você como deva ser a nossa persistência na oração. Ele está dizendo, todos aqueles que insistir, como essa viúva insistiu, independentemente das circunstâncias à volta, aparentemente todas as portas fechadas, nenhuma possibilidade, ainda assim deva persistir na oração, porque existe um Deus que pode levantar-se do trono e atender a oração do seu servo ou da sua serva. Segundo o subtópico, a oração do fariseu e do publicano. Lucas 18, verso 9 ao 14. Aqui nós vamos encontrar 2 homens completamente diferentes um do outro. Um fariseu, o cara completamente preparado para aquele ofício de fariseu, apesar que o fariseu ele se julgava que ele era melhor do que todo mundo, por ele estar preparado para tudo. Já o publicano, uma pessoa que trabalhava cobrando impostos e que tinha sempre uma má fama de que era uma pessoa que cobrava um pouco a mais, mesmo não cobrando, mas ele era taxado desse jeito. Era dessa forma. E naquela época, os devotos, eles oravam 3 vezes o dia, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. Eles faziam as suas orações. E nesta parábola, nós temos 2 homens orando, sendo um deles um fariseu, o qual orava de si para si, vendendo a sua imagem diante de Deus. Tu sabes que eu sou diferente, eu não sou nem como esse publicano que está aqui do meu lado. O outro, um coletor de imposto, como falei para você, consciente da sua indignidade, se mantinha afastado e sequer elevava os olhos a Deus. Eu reconheço que eu preciso da tua misericórdia, eu reconheço que eu não sou perfeito, eu reconheço que é só a tua misericórdia. Irmãos, na verdade, uma vida de boas obras é importante para todos nós, mas o que nos permite estar perante Deus é a sua graça e misericórdia, não as nossas boas obras. Precisamos viver boas obras, sim, mas não são elas que nos permitem estar diante da graça de Deus. O foco da nossa oração não deve estar nos pecados dos outros, mas em nossa própria pecaminosidade. Quando a gente vai orar diante de Deus, apontando o problema de um e de outro e achando que nós somos os melhores, oração de fariseu, porque a verdadeira oração é aquela que focamos em nós, na nossa deficiência, na nossa necessidade, na nossa impureza, na nossa limitação. Senhor, eu preciso. Esta é a oração sincera diante de Deus, reconhecer quem eu sou, quem você é, quem nós somos diante de Deus. Terceiro e último subtópico do comentário, falando sobre a oração do cego de Jericó, Lucas capítulo 18, verso 35 ao 43. O texto relata que existia muitos cegos naquela época e alguns fatores que contribuíam para que essas pessoas ficassem cegas era por causa da luminosidade que era muito intensa, luminosidade solar, também a areia que era movida pelo vento e às vezes em alguma situação falta de higiene, e as pessoas ficavam cegas.
O texto ainda diz que muitos cegos eles se deslocavam para Jericó, porque Jericó tinha uma lenda de que as pessoas que chegassem em Jericó ficavam curadas. Por isso nós vamos perceber à luz do comentário que estes cegos, eles não podiam trabalhar, não tinham um apoio do governo para que desse auxílio a eles, eles ficavam à mercê, à beira da estrada, pedindo que alguém o ajudasse. E segundo o relator, o Mateus, quando escreve no seu evangelho, diz que Jesus curou 2 cegos ao sair de Jericó. Marcos fala que era um cego na saída de Jericó. Lucas já relata que era um cego na entrada de Jericó. E aí o escritor diz que, na sua opinião, é que pode presumir 2 cegos que foram curados. Um na entrada, outro na saída da cidade. Dentre os 2, Marcos ainda destaca que o nome de um era Bartimeu, que clamava ao Senhor. O texto ainda diz que esse cego clamava a Jesus. Ele está à beira do caminho, ouve o ruído das pessoas e quem é que vem? E alguém diz, Jesus, filho de Davi, Jesus, o Nazareno, está passando. E diz a Bíblia que aquele cego começa a clamar. Possivelmente ele tivesse conhecimento da história, ele fosse uma pessoa que conhecesse a palavra de Deus, conhecesse as profecias, ouviu falar das profecias. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele então começa a clamar. Primeiro seu clamor, irmãos, é exaltando o Senhor. Como assim, pastor? Ele diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse título é uma honraria messiânica que caracterizava o Senhor como herdeiro do trono israelita. Ele está dizendo, tu és o herdeiro do trono de Israel, tu és o filho de Davi, tu és o Senhor, tem misericórdia de mim. Ele começa a sua oração desta forma, exaltando a Deus. Mas o texto diz que as pessoas começam a repreender, dizendo que ele não vai conseguir, ele só está atrapalhando, seu barulho está incomodando o mestre. Não clama, mas ele cada vez clamava mais alto. O cego, porém, não lhe deixa desanimar, mas chama com voz ainda mais forte. O que Jesus está ensinando é acerca da oração, quando aparentemente parece que as portas não se abrem, parece que as dificuldades continuam, quem sabe fazendo com que a gente desista. Ele diz, clame mais, ore mais. O grito ou a saudação do cego fez com que Jesus parasse, e a pergunta de Jesus ao cego é, que queres que eu te faça? Jesus mostra ali que ele mostra ternura, e o quanto um clamor sincero toca o coração do Filho do Homem. Ou seja, irmãos, clamor sincero, com exaltação ao nome do Senhor. Sabe qual é o resultado? Resposta da oração. Então, ore a Deus com sinceridade no coração, mas ao mesmo tempo exaltando que só existe um Senhor. Esse Senhor que nós clamamos, Jesus, filho de Davi, ele é capaz, ele pode, ele tem poder de resolver o meu, o seu, o nosso problema. Portanto, não desista da oração, independentemente das circunstâncias ou dos problemas à nossa volta. Eu finalizo o comentário de hoje falando sobre a aplicação pessoal, dizendo o seguinte: a prática do perdão e da ação de graças a Deus deve ser o sinal do reino entre nós. Querido colega, querido companheiro, querido professor, professora, aluno, aluna, a todos que nos acompanharam nesse momento, espero poder ter contribuído com todos vocês mais uma vez nesse comentário, e se Deus assim os permitir, estaremos juntos no próximo comentário. Até lá, avançando pela fé.